Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Sejam bem-vindos. Eu sou a Fabiane, da Coordenação de Educação Básica. Hoje estamos aqui nos encontrando para conversar um pouquinho sobre a metodologia de aquisição da língua escrita. Nós, nesse primeiro momento, convidamos, né, a participar dessa formação os docentes que estão atuando, os recém-chegados do concurso, que estão atuando pela primeira vez nos anos iniciais, ou aqueles que já atuam há um tempo, mas que tinham o desejo de, mais uma vez, estar participando desse momento de formação nosso. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. A proposta hoje é falar de uma maneira mais objetiva possível sobre a concepção teórica relacionada à metodologia, para que a gente consiga chegar um pouco na parte prática, para que a gente possa compreender, né, como essa concepção de alfabetização chega, de fato, na nossa sala de aula, tá bem? Então, sejam todos bem-vindos. À medida que eu for fazendo a apresentação aqui, vocês podem ir colocando no chat, que a equipe está acompanhando o chat, e aí a gente vai trocando durante a apresentação, tá bem? Então, para começar, pode passar, por favor. Hoje, nós temos uma mensagenzinha para a gente começar, porque desde a mensagem a gente já vai começar a refletir um pouquinho sobre a questão da leitura e da escrita, né? A alfabetização é muito mais que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar aprendendo, e é a chave da porta do conhecimento. Paulo Freire, né? O Paulo Freire tem uma frase que também é muito conhecida, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, tanto essa frase dele quanto essa mensagem vai permeando aí a nossa conversa hoje, né? Que é em relação a essa leitura e essa escrita reais, né? Leitura e escrita, a escrita viva. A nossa língua, o uso da nossa língua materna, como de fato ela acontece, né? Nas nossas vivências, nos espaços sociais. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente não vai esgotar tudo que a gente precisa trazer, mas a gente acredita já ser um início aí de uma boa conversa, tá bem? Então, a gente vai apresentar para vocês aqui a concepção de alfabetização da rede, né? E como, antes de apresentar para vocês, falar bem rapidinho de como a gente chegou a essa concepção, né? Desde 1998, lá dos PCNs, né? Quem já tem aí um tempo aí na estrada, já deve ter tido a oportunidade de conhecer esse documento da década de 90. E lá nos PCNs relacionados ao componente curricular de língua portuguesa, já se tinha a gente já apontava aí para uma mudança, né, de entendimento em relação à língua. Então, desde os PCNs já se discute, né, a questão do texto como centralidade, né, já traz a questão do eixo norteador. Então, muito do que a gente vai apresentar aqui hoje não foi vislumbrado do dia para a noite, né? São anos aí de estudos a nível nacional, né, em relação a essa concepção de aprendizagem da língua escrita. E aí, depois dos PCNs, vem o conceito de letramento, né? Vem o sócio-interacionismo. Eu digo vem porque já são autores que traziam esses estudos, mas que, de fato, isso vai tomando um corpo ao longo desses anos, para que a gente caminhasse para chegar até onde chegamos hoje, enquanto rede, né? E aí vem, a nível de rede municipal, nessa perspectiva, nessa concepção de alfabetização que a gente traz. Em 2009, a nossa rede passou por um movimento de formação muito grande, né? Em que aí a gente, de fato, conheceu a metodologia de aquisição da língua escrita, a partir
da assessoria, né, e da formação ministrada pela professora Sandra Bosa. E aí, de fato, a rede começou esse movimento. Tá? Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos tentar esclarecer aqui para vocês hoje, tá bem? Então, vamos lá. A concepção, pode voltar, Fabi, por favor. A concepção de alfabetização da rede, que aí a gente, aí, trazendo mais para a atualidade também, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que também traz essa perspectiva, né? Ou seja, ela vem reforçar aquilo que nós, enquanto rede, já discutíamos, né? E que está reverberando no nosso documento orientador curricular, que a gente chama carinhosamente de DOC, que em breve já estará sendo divulgado aí para vocês, tá? Então, a perspectiva sócio-histórica é a perspectiva que embasa o nosso processo de alfabetização. Aqui, nesse momento, a gente vai falar do processo de alfabetização. Só que a nossa metodologia e essa concepção de alfabetização está dentro de algo maior, que é o conceito que a gente tem de leitorização. No DOC, a gente esmiuçou mais isso, para que vocês pudessem ter um entendimento maior também sobre. Então, o que eu vou tratar aqui hoje está dentro dessa concepção maior de leitorização que perpassa toda a educação básica, tá bem? Então, a nossa perspectiva é uma perspectiva sócio-histórica, né? Por que é uma perspectiva sócio-histórica? Porque ela vê a alfabetização como um processo discursivo, com ênfase nas relações sociais e nas práticas dialógicas. E aí, o que é isso, né? O que é esse processo discursivo? Nós produzimos discurso o tempo todo, né? A todo momento, nós estamos falando, estamos nos utilizando de diferentes linguagens para a gente transmitir a nossa ideia. Eu aqui, por exemplo, nesse momento, estou transmitindo um discurso, né? Estou produzindo um discurso. Nós produzimos discurso na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, no nosso trabalho, com os nossos estudantes, na igreja, nos diferentes espaços sociais, né? Conosco mesmo, né? Às vezes aqui a gente quer organizar uma ideia, ou a gente fala, né? Presta atenção, Fabiane, você não está vendo isso, né? Então, assim, mesmo quando a gente fala para a gente mesmo, a gente está produzindo um discurso. E aí, como é que a gente entende essa produção de discurso, né? Ele vem carregado de intencionalidade. Eu produzo discurso para falar algo para alguém, sempre, sempre. O discurso ele tem esse caráter interativo. Eu estou falando para alguém, a todo momento. Sempre há uma intenção por trás daquilo que eu falo, né? Então, a gente é inerente, né? A produção do discurso. Então, esse discurso que a gente produz o tempo todo é que precisa ser valorizado e fazer parte do cotidiano da nossa escola, da nossa sala de aula. Então, o discurso que a gente produz socialmente é o discurso que precisa ser valorizado no espaço escolar. E aí a gente fala da ênfase nas relações sociais e nas práticas dialógicas, porque é com o outro que a gente se constitui enquanto sujeito histórico. Dentro de nós, na nossa caminhada, tem um pouquinho do discurso de cada um que a gente encontra. Tem o discurso da minha família, tem o discurso do que eu aprendi na faculdade, tem o discurso dos meus amigos, tem o discurso daquele livro que eu li. Então, a gente vai se constituindo a partir do discurso do outro. Por isso, essa ênfase nas relações sociais e nas práticas dialógicas, porque a gente precisa do outro para se constituir enquanto sujeito. E é nessa troca entre os seres que a gente vai se constituindo como indivíduo produtor de cultura. À medida que a gente vai produzindo discurso, que a gente vai se constituindo, a gente vai produzindo também cultura. Só que isso não tem um tempo determinado. Esse processo ele se dá ao longo do nosso percurso. A gente está na condição de aprendente sempre, independente de onde a gente esteja atuando. A gente sempre aprende algo a cada dia. Por isso que a gente diz que essa perspectiva é sócio-histórica, porque a gente vai se constituindo na nossa história. Pode passar, por favor. Então, o que a gente precisa... Toda vez que a gente pensar nessa questão do discurso, é a gente trazer esse discurso que a gente produz socialmente para o nosso espaço. E aí, quem a gente traz como a autora que embasa, né, o processo discursivo?
ela vem de Bakhtin, mas a gente traz a Smolka, que é uma autora que ela conversa muito com a gente sobre isso, né? Sobre a importância, né, do discurso, da gente valorizar o discurso. Porque o discurso a gente já produz. O que nos falta ainda enquanto escola é valorizar esse discurso. Então, a Smolka diz que a linguagem, a palavra oral e escrita, é ou pode ser, ao mesmo tempo, meio modo de interação, meio modo de inter e intrarregulação das ações e objeto de conhecimento. A ênfase na relação social e na prática dialógica caracteriza a dimensão discursiva. Então, a gente traz esse trechinho aí de Smolka justamente para reafirmar, né, o que a gente pensa enquanto concepção, enquanto esse entendimento da construção do conhecimento, né? E aí de um todo, do estudante, nosso, ao longo da nossa trajetória. Pode passar. E aí a gente trouxe aqui algumas imagens que refletem um pouco de como isso se dá, como esse processo se dá, né? Na primeira imagem, a gente observar, né, nessa imagem que tem um adulto com um bebê, o que a gente percebe nessa primeira imagem? Quem gostaria de falar para mim, assim, rapidinho, quando você olha para essa imagem, o que você consegue perceber que está acontecendo ali? Alguém pode falar? Eu quase não estou vendo ninguém aqui. Alguém? Interação, afeto, ótimo, Amanda. Isso, interação. Guarda essa palavra, interação, né? Interação gestual. Será que eles estão produzindo discurso? Afetividade, muito bom. Ao olhar para essa imagem aí, a gente pode afirmar que eles estão produzindo discurso? Sim, Gabriele, sim. Comunicação, resposta e estímulo, exatamente, gente. Aqui a gente percebe que é aquela brincadeira de esconder, né? A criança, pela reação dela, ela entendeu a lógica, né? Isso, sim, Thaís, elas estão produzindo discurso. Né? Há um entendimento, há uma intencionalidade ali, né? A gente percebe pela imagem que está tendo essa interação, está tendo uma compreensão da ideia que está sendo passada ali. Ali já estão linguagem não verbal, exatamente. Oi, Lourenço, linguagem não verbal. Oi, Fabiane. Tudo bom? Quanto tempo? Boa noite. Que bom que você está aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Na imagem ao lado, o que a gente observa, gente? Essas crianças aí, objetos ali em cima. Oi, Kátia, boa noite. O que vocês observam naquela imagem? Quem quer colocar aí? Pode colocar no chat se quiser. Ou falar também. Onde tem aquelas crianças lá em cima, parece que elas estão com um objeto. O que será que parece que elas estão brincando ali, gente? Estão brincando de cavalinho, né? Estão brincando, é o imaginário, brincar. É o imaginário, é o lúdico, né? É o lúdico. E o que elas estão usando, Lourenço? Elas estão usando um cavalo mesmo para brincar ali? É uma vassoura. Exatamente, né? Elas estão usando um objeto para representar uma ideia, para representar uma outra coisa. É um simbólico, né? É um jogo simbólico, exatamente. E isso, gente, essa brincadeira que acontece com muita naturalidade, né? Ela é imprescindível para o processo de alfabetização. Nessa brincadeira, a gente está desenvolvendo um conceito importantíssimo, que é a ideia de representação. A ideia de representação é um conceito que a gente precisa desenvolver nas nossas crianças desde sempre, e que, por muitas vezes, a gente desenvolve sem ter a noção real da importância desse conceito. Por isso a gente enfatiza tanto a necessidade do brincar, da ludicidade, do faz de conta, né? Essa ideia de representação, não, o que é representar? É você usar algo no lugar de outro, né? Aqui eles não estão com um cavalo, nem é um cavalinho de pau, eles estão usando uma vassoura, né?
Eles estão representando a ideia do cavalo com a vassoura. Então, esse conceito, mais lá na frente, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre ele, tá bem? Embaixo, tá bem, Janaína, a gente libera essa entrada, tá? Lá embaixo, o que a gente tem? Uma cena também, né, muito habitual, que é um adulto lendo para uma criança, né? Ele está lendo para uma criança, está interagindo com essa criança, produzindo discurso com essa criança, né? E ao lado a gente tem aí crianças brincando, jogando futebol na rua, né? Nessa brincadeira, além da interação, além de estarem se divertindo, eles também estão lidando ali com regras, né? Porque para jogar esse jogo é preciso de uma organização. A gente não vai jogar futebol, por exemplo, e cada um vai para um lado e vai fazer o que quer, né? Ele é organizado, assim como o nosso sistema de escrita é organizado. O nosso sistema de escrita, ele possui regras, ele possui normas. Ele tem um sistema, o nosso sistema de escrita é um sistema notacional. Então, quando eu jogo, quando eu brinco, quando eu estou num esporte, por exemplo, eu estou também lidando com as questões das regras, além de estar desenvolvendo outros aspectos aqui essenciais para a aprendizagem. Pode passar, por favor. Bom, então eu falei um pouquinho para vocês de como é essa concepção de alfabetização. Nas imagens anteriores, a gente observa que essa interação, essa produção de discurso, ela acontece a todo tempo, em qualquer espaço, certo? Dito isso, eu pergunto para vocês, em que momento da vida se inicia o processo de alfabetização? Que vocês... Desde o momento que ele passa pelo portão da escola e começa a se comunicar com ele. Desde o momento que ele passa pelo portão da escola? Mais alguém? Desde que nasce? Mais alguém? Então, olha só. Desde que se desenvolve a linguagem, né? Então, desde que essa criança ela se apresenta no mundo, né? A leitura do mundo desde o princípio. Então, desde que ela se apresenta no mundo, ela está no seu processo de alfabetização. Porque o processo de alfabetização, ele inicia na interação com o outro. Ele se inicia quando eu entendo que para me expressar, eu posso usar o meu rosto, eu posso usar o meu choro, eu posso fazer uma pirraça, né? Eu posso movimentar minha cabeça, eu posso fazer um gesto. É isso, Lourenço, é isso mesmo. Mas eu entendi o seu foco. Você pensou mais da forma sistematizada, né? Mas esse processo, ele se inicia desde sempre, né? Desde que ele está no mundo. E aí, quando ele vai para a escola, Lourenço, a gente tem que entender que ele já vem desse processo. Sim, Desde bebê. Desde bebê. Desde o nascimento, até pelo cheiro e tudo, vai se comunicando. Isso aí. Quantas mães leem história para os seus filhos quando estão gestantes, né? Patrick, na relação com o outro e com o ambiente que o cerca. Exatamente, né? Então, quando esse estudante chega na escola, ele já está no seu processo de alfabetização. O que a escola vai começar a fazer é sistematizar isso. É mostrar para ele que a gente vai construindo caminhos para que a gente possa utilizar a nossa língua dentro do sistema em que ela é constituída. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente entende isso, a gente precisa ter em mente que nós só temos 2 caminhos. São 2 caminhos a seguir quando a gente, na escola, começa, né, a organizar a vivência do nosso estudante para ele entender como se constrói, como que eu construo isso, como que eu vou compreender esse sistema tão complexo, que é complexo,
Hoje, por exemplo, se eu for produzir um texto hoje, se eu for montar uma apresentação, certamente eu vou procurar, ou eu vou me ater para alguma palavra, eu vou ficar na dúvida ao escrever alguma coisa, eu vou procurar algum significado, porque a nossa língua é uma língua muito complexa, né? Então, como que nós vamos conduzir essa aprendizagem? Então, partindo do princípio, dessa concepção que a gente traz, o nosso caminhar, chega o processo de aquisição da língua, ele vai se dar ou para um lado ou para o outro. E aqui vocês vão entender qual o lado de acordo com a metodologia, de acordo com a perspectiva que a gente tem de aprendizagem. No lado esquerdo da tela tem o quadrinho rosa. Esse lado, olhando lá em cima a perguntinha, ó, caminhos para a escrita, associação ou construção. No quadrinho rosa, vocês observem que é uma visão linear da aprendizagem. Ok? No quadrinho rosa, a aprendizagem ela começa necessariamente, primeiro pela letra, aí eu primeiro apresento uma vogal, depois eu apresento a consoante, e aí eu apresento de acordo com a complexidade, com a dificuldade que aquela letra traz. Então, eu vou apresentar as vogais, vou apresentar o B, mas não vou apresentar o C, não, porque o C é difícil. Então, eu vou passar para o D. Eu vou vindo numa ordem, até chegar no texto. No lado direito, no quadrinho amarelo, nós temos um outro caminho. Esse caminho, ele traz para a centralidade o texto. Ele começa do texto. A base do trabalho é o texto. Só que ele não se dá de forma linear. Ele se dá em espiral. Por que ele se dá em espiral? Porque a gente entende que a gente constrói o conhecimento na perspectiva da retomada. O conhecimento ele não é linear. Eu preciso voltar. Eu vou mais um pouquinho. Eu volto. Aí, quando eu volto, eu consolido aquilo que foi ficando para trás. E aí eu vou mais um pouco. Então, é uma constante retomada. Nós estamos desenvolvendo conceitos ao longo dessa aprendizagem. E aí a gente vai desenvolvendo conceitos essenciais, que é a representação da escrita e a função social da escrita. E aí, qual é a grande diferença entre os dois aqui? Quando a gente aprende a falar, a gente aprende a falar primeiro lá na infância. Podemos lembrar da nossa, ou pensar nas crianças que estão em sala de aula hoje. Quando a gente aprende a falar nessa ordem linear. Primeiro eu aprendo a falar a vogal, depois eu aprendo a falar o B, depois eu vou entender que o B juntando com A vai fazer Bá, aí eu vou aprender primeiro a sequência do B. A gente aprende a falar assim? Aprende, gente? Pode jogar aí no chat que eu leio rapidinho. Eu acho que sim. A gente aprende a falar nessa ordem? Primeiro a vogal, depois eu junto a vogal com a consoante. A gente aprende a falar falando. A gente, desde pequeno, a gente não produz discurso desde pequeno. Quando a gente produz discurso, a gente está produzindo textos orais. A criança ela não aprende de acordo com a complexidade, né, das letras que ela usa para representar o som. Por mais que ela não pronuncie... É isso aí, Thaís. Por mais que ela não pronuncie a palavra corretamente, mas a gente sabe que som que ela está pretendendo pronunciar. Né? Por exemplo, a criança vai falar uma palavra, gente, que a criança sempre fala picoca, água, né? Ela já sabe que que a fala, exatamente, ela aprende a falar falando e escutando. Ela já sabe que a fala possibilita a comunicação. Então, ela para falar, ela vai falar qualquer palavra que ela tentar falar, mesmo que ela não pronuncie corretamente. Ela vai falar frases, ela vai produzir textos. É isso aí. Thaís, você já está dando o spoiler já da formação.
Arrebentou, tá aí, já tá dando spoiler. Então, gente, são dois caminhos. Nós somos produtores de texto. Nós não somos produtores de letras soltas, de sílabas soltas. Nós somos produtores de texto. Independente do ano de escolaridade que nosso estudante está, independente em que fase da vida essa criança está, esse indivíduo está, ele está produzindo texto. Existe uma intencionalidade sempre na nossa comunicação. Então, pode passar, Fabi. Esses dois caminhos nos levam às duas, cada caminho desse vai me levar para uma prática. Lembra da associação e da construção? Volta lá, Fabi, eu esqueci só de fechar, por favor. Desses dois caminhos aqui, o rosa é o caminho da associação. E o amarelo é o caminho da construção. A associação, repetição, da memorização. O caminho linear, a gente segue uma regrinha, um padrão, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E aí quem não consegue vai ficando, ou vai errando, né? Porque até o erro é visto de maneira diferente, dependendo do caminho que você conduz. Ao passo que, quando a gente trabalha na perspectiva da retomada, a gente vai trazendo a todo momento. Quando eu apresento um texto, quando eu trabalho com o texto na sua totalidade, eu estou abarcando todos os níveis de escrita e leitura que eu tenho na sala de aula. Porque o texto ele me oportuniza isso. Então, o erro, quando eu trabalho no caminho aqui amarelinho, o que o erro vai me indicar? O erro, porque não é o erro, faz parte do processo, ele está em construção. Mas o que esse erro ele vai me indicar? Opa, tem que prestar mais atenção aqui. Minha próxima aula, o próximo texto que eu trouxer, precisa estar contemplando isso aqui, que a maioria da turma ainda não compreendeu, ainda não consolidou. Então, até o erro nesses dois caminhos aqui, ele é visto de maneira diferente. Pode seguir agora, Fabi, por favor. O caminho linear é aquele caminho puro e simples de uma aquisição, da aquisição de uma técnica de formas sonoras. É uma técnica. Pura e simplesmente quando eu só apresento as partes. Né? Quando eu apresento por partes. A nossa linguagem não é feita por partes. O nosso discurso não é feito por partes. Né? E, além disso, a gente não está levando o nosso estudante a estabelecer relação com esse objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento do nosso estudante, principalmente no processo inicial da alfabetização, é a escrita, é o texto. E ele precisa estabelecer relação com isso. Então, esse texto ele precisa ser significativo para ele. Pode passar para o outro, por favor, Fabi, depois eu vou voltar nesse de novo. E aí, ao passo que quando eu trabalho com o texto na centralidade, eu estou trabalhando com a compreensão do modo de representação dessa linguagem, que ela corresponde a um sistema alfabético de escrita, os usos dessa escrita, a construção e a compreensão dessa escrita. A escrita, toda vez que eu falar desse texto na centralidade, a escrita é o texto que circula socialmente. É o texto real. É o texto produzido com uma intencionalidade, que tem um interlocutor. É o texto que faz parte do dia a dia do nosso cotidiano. É um bilhete, é uma lista, é uma receita, é uma história em quadrinhos. É o texto que faz parte do nosso cotidiano. Esse texto, ele vai nos oportunizar, mostrar para o nosso estudante como é que essa língua vai se organizando. Qual é o caminho que se faz para sair da oralidade, desse discurso oral, e materializar esse discurso na escrita. Então, a gente vai mostrando isso para ele com o discurso dos outros, com os textos dos outros, para que ele possa entender como isso se organiza e ele ser produtor também do próprio texto. Portanto, volto ao anterior, Fabi. Quando a gente vai pelo caminho linear, apenas da aquisição técnica das formas sonoras, a gente está indo contra toda essa discussão e essa história que eu trouxe para vocês bem rapidinho no início da apresentação. Já se distancia muito
do que hoje o nosso estudante necessita. Porque eu sei, gente, nós fomos alfabetizados assim. Nós fomos alfabetizados assim. Era uma outra época. Éramos outras crianças. As necessidades eram outras, né? Hoje, os nossos estudantes, independente da sua faixa etária, mas o que nos espanta mais são os pequenininhos, pegam o celular e leem os ícones daquele celular e fazem o que querem ali. Hoje, o nosso estudante, nós sempre estivemos, mas hoje a criança está muito mais imersa nesse mundo letrado, porque a tecnologia está proporcionando isso para ela. Então, trazer uma prática ainda linear para esse estudante não faz mais parte do que a gente tem de mais atual em termos de estudo, de construção de conhecimento, de aprendizagem, de alfabetização, de leitorização, do que os linguistas hoje trazem, do que a psicologia hoje traz, não condiz mais com o processo atual que nós temos hoje. Com os anos de pesquisas e de leituras e de estudos, né, em que nós temos aí ao longo desses anos, dessas décadas, né, estudando. O que vem trazendo de mais atual vem justamente se unindo, né, aos estudos lá de trás, lá de Vygotsky, que fala da interação, por exemplo. Então, hoje, essa prática linear, ela não cabe mais na realidade que a gente tem hoje de educação. Na realidade que a gente tem hoje da constituição desse sujeito que a gente tem na escola. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente traz esse texto para a centralidade, quando a gente coloca esse aluno no centro desse processo, que a gente mostra para ele, olha só isso aqui, vamos escrever essa criança que está aí assinando esse cartaz aí, é uma criança da pré-escola. Esse cartaz é um bilhete feito coletivamente para alguém que trabalha na escola dela. Então, a gente está mostrando para essa criança para que serve, para que a gente escreve, para que a gente pega um papel e escreve. Não é para tia corrigir, né? Não é para eu só ter aquilo copiado no meu caderno. A gente escreve muito mais do que isso. Nós não escrevemos para nada. Toda escrita nossa tem uma intencionalidade, desde o nosso planejamento da nossa aula, até o bilhetinho, o recadinho que você deixa para o seu marido lá, chamando a atenção dele porque ele deixou a toalha molhada na cama. Ou para o seu filho, no caso eu deixei para minha filha, pelo amor de Deus, para de dormir à tarde que você está perdendo a hora para estudar. Tudo tem uma intencionalidade, né? Então, a gente precisa trazer essa língua viva que a gente vivencia todos os dias, a todo momento na nossa vida, para a nossa sala de aula. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente trabalha dessa forma, quando a gente propõe o trabalho dessa forma, quando a gente entende esse processo dessa forma, as nossas crianças, elas escrevem sem medo, elas experimentam, porque elas entendem o porquê daquilo ali. A gente aqui, enquanto professor, e vejam bem, quando eu falo da gente, eu me coloco, porque eu sei da dificuldade. Né? Eu me desconstruí, eu era uma professora que trabalhava de maneira linear. Eu fui me desconstruindo e estudando ao longo da minha profissão para entender a diferença entre esses processos. E aí eu é que ficava com medo de colocar o meu estudante para escrever. Ele não tinha medo, mas eu ficava com medo. Como é que eu vou botar, gente? Essa criança de 6 anos para escrever um texto. Como que eu vou fazer isso? Mas se eu não fizer isso, eu não vou oportunizar essa criança a pensar sobre a escrita da forma, levando em consideração o processo que ela está naquele momento. Então, aqui, só para ilustrar mais uma vez, são 2 caminhos. Temos apenas 2. Da aquisição do código, que aí vem os métodos tradicionais, que podem ser sintéticos ou analíticos. Alguns deles começam com texto, mas aí o texto tem uma frasezinha que fala, né? Às vezes a gente usa o texto como pretexto. É o texto para eu trabalhar o P. Aí eu pego aquela música do Pato, linda, de Vinícius de Moraes, maravilhosa, e reduzo aquela música linda, aquela letra linda, a um P.
E é uma música que tem uma riqueza linguística gigantesca que eu posso estar desenvolvendo para os meus estudantes. Então, quando a gente fala do texto, não é o texto como pretexto, não é o texto para eu dar a letra que eu preciso dar ou a família silábica que eu preciso dar. Pelo contrário, eu vou olhar para esse texto e vou falar assim, nossa, o que esse texto me oportuniza de estar desenvolvendo com a minha turma? O que esse texto, o que surge, o que vem, né, o que surge, o que grita nesse texto que eu posso desenvolver com os meus estudantes? Eu olho, até o meu olhar para o texto, ele muda. Então, não é o texto para eu trabalhar uma letra, não, é o texto para eu desenvolver conceitos linguísticos com os meus estudantes. É para eu chegar e mostrar para ele que esse texto ele tem uma relação entre as partes maiores, ele tem relação entre as partes menores. Eu vou chegar lá na palavra sim, eu vou trabalhar as partes menores daquela palavra sim, mas ele vai entender que aquela parte menor, da onde ela veio, como que eu cheguei ali? Ela não se torna aquela palavra que eu vou descambar, que eu vou fazer aquele trabalho lindo no texto e depois eu vou cair na repetição da família silábica do P. Não é isso. Eu vou refletir sobre o som do P. Eu vou observar onde aparece a letra P. Que o P do Pato é o P do Paulo, é o P da Patrícia, é o P da palavra que eu ouvi no outro texto, que o estudante leu no outro texto que a gente trabalhou na sala de aula. Ele vai entender que o P não é só daquele desenho que está lá no alfabeto ilustrado. O P não é só do peão. Né? Por isso que é importante que aquele alfabeto, se ele estiver ilustrado, que ele esteja ilustrado com os referenciais que a gente tira dos textos. Porque o P não é só do peão, o C não é só da casa, o L não é só da lua. Né? Então, é essa dimensão que a gente vai mostrando para as nossas crianças. E isso se dá desde os pequeninos, que estão lá no CMEI. E isso se dá até o final da educação básica. Tudo depende do grau de complexidade que a gente vai dando para as nossas ações. Pode passar, por favor. Então, quando a gente trabalha com a metodologia, entendendo essa aprendizagem, a gente tem o texto como centro. O texto ele vai ser o ponto de partida do nosso trabalho e vai ser o ponto de chegada do nosso trabalho. O texto ele vai permear o nosso trabalho. Por que o texto vai permear o nosso trabalho? Porque a gente entende que essa aprendizagem é uma aprendizagem conceitual. O processo de aquisição da língua, ela é a apropriação da língua escrita, desse produto cultural social, porque a escrita é um produto cultural, um produto social. Ele foi criado, né? Ele foi criado para representar, para materializar o nosso discurso oral. Quando eu produzo um texto escrito, eu estou materializando o meu discurso oral. E é esse caminho que a gente conduz e media com os nossos estudantes. Então, a unidade de sentido da linguagem é esse texto que eu produzo oralmente e que eu materializo quando eu o escrevo. E esse texto, vocês vão me ouvir falando isso várias vezes hoje aqui, eu sei, eu vou ser repetitiva, mas é importante que esse texto tenha uma função social. O texto, ele é o objeto de conhecimento, é ele que a gente vai atacar, é nele que nós vamos nos debruçar. Então, ele precisa ter uma função social, ele precisa ser um texto que circula socialmente. Ele não pode ser um mero amontoado de frases desconexas. Se for um mero amontoado de frases, se não tiver uma intencionalidade, se não tiver um interlocutor, não é um texto. Se ele não estiver carregado de significado, não é um texto. É só a gente pensar. Se o meu discurso oral tem uma intencionalidade, tem um caráter interativo, tem uma intenção, tem um interlocutor, o meu texto escrito precisa ter as mesmas características. Então, toda vez que a gente propor uma produção textual, a gente precisa pensar nisso. Eu estou deixando claro para o meu estudante a intencionalidade da produção desse texto? Porque se eu sei a intenção quando eu vou produzir esse texto, eu sei que gênero eu vou lançar mão.
para poder produzir esse texto, para me comunicar. Então, a gente não pode perder isso de vista. A linguagem, o nosso discurso oral, ele tem um caráter interativo, e o nosso discurso escrito não pode fugir disso. Pode passar, Fabi, por favor. E aí a gente traz uma citação do Foucault. O Foucault é o autor que embasa muito a nossa concepção de leitorização, né? E o Foucault diz: não aprende-se, ou melhor, aprende-se a ler textos, a ler com textos, e não com frases, menos ainda com palavras e sílabas. Então, o Foucault, ele diz exatamente como se faz no nosso caminhar do processo de construção da aprendizagem, com os textos longos, diretamente centrados na experiência e nas preocupações das crianças. Lembra que eu falei de estabelecer relações? Eu aprendo melhor quando eu estabeleço relação com o meu objeto de aprendizagem. O texto, ele vai ser o meu objeto de aprendizagem. Então, eu preciso estabelecer relações com ele. Eu não posso trazer um texto, mesmo que seja um texto que circule socialmente, um texto da língua viva, eu não posso trazer esse texto desconexo da realidade ou da faixa etária daquele grupo de crianças. Então, eu preciso entender quem são esses alunos, como eles são, o que eles gostam, do que eles gostam, né? Sobre o que eles conversam. Então, para eu trazer esse texto para a sala de aula, eu preciso conhecer essa turma, eu preciso ouvir. A primeira atividade diagnóstica que a gente faz dos nossos estudantes é ouvir esses estudantes, colocá-los para falar. A oralidade, ela é imprescindível, né, no processo de alfabetização. Eu preciso conhecê-los. Então, eu vou propor que eles falem sobre o que eles gostam. À medida que eu conheço esse grupo de estudantes, eu vou saber que textos eu vou trazendo para que eles estabeleçam relação. Para que, de fato, porque às vezes a gente planeja, gente, eu já fiz muito isso, a gente planeja uma aula maravilhosa. Você pega um texto que você adora, que você acha incrível, que dá para fazer um monte de coisa legal, né? Poxa, eu vou fazer uma análise linguística maravilhosa aqui, vou chegar numa produção, vou arrasar. E aí você chega com isso na sala de aula e não rola, não flui, não acontece. Ninguém te dá ideia, ninguém olha para você. Eles querem fazer outra coisa. Por quê? Porque eles não estão estabelecendo relação com aquele texto ou com aquele tema abordado, né? Eu não estou me aproximando deles. Então, a gente precisa sempre estar atento a isso. Às vezes, a gente coloca tanta expectativa no que a gente leva, mas a gente não sabe qual é o real interesse deles, né? Eu lembro da história de uma das formações que a gente fez, em que uma colega falou assim: nossa, eu levei uma tirinha e falei, poxa, vai ser tranquilo, eles vão fazer essa atividade com a tirinha, vão tirar de letra. E na tirinha tinha uma piada, uma brincadeira em relação a um determinado personagem, que quem conhece essa história entende na hora. Mas quem não conhece não pega, não vai entender. Então, a professora levou, muitos alunos não entenderam o que ela quis dizer com aquela pergunta. Mas por quê? Porque eles não tinham a vivência, eles não conheciam, eles não tinham relação com aquilo ali. Então, essa é uma das preocupações que a gente também precisa ter, porque senão a gente leva, mesmo que seja uma aula incrível, um planejamento muito cuidadoso, mas se eles não estabelecem, a gente não alcança. Então, às vezes é melhor fechar, enfiar debaixo do braço e pensar rapidamente numa outra proposta do que a gente insistir, né? E a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa, né? Então, o Foucault diz que os textos longos, diretamente centrados na experiência e nas preocupações das crianças, na maior parte das vezes, redigidos pelos professores, ora provenientes do exterior da escola, ora tirados dos escritos sociais, mas sempre concebidos para responder às necessidades das crianças, caso elas soubessem ler, ou seja, textos que funcionem realmente para leitores. Então, por que caso elas soubessem ler? Porque independente se meu estudante está se apropriando da leitura ou não, eu preciso colocar ele para ler. E aí, como é que eu coloco o meu aluno para ler? Lendo para ele, lendo com ele,
lendo com todos, mostrando para eles possibilidades de leitura daquele texto, cantando se é uma letra de música, lendo e cantando. Né? Então, alguém escreveu aqui que deu spoiler, acho que foi a Thaís. Eles aprendem assim, lendo e escrevendo. Mas como? Lendo e escrevendo. A gente precisa oportunizar isso para eles. Pode passar, por favor. Só que para ler e escrever, não é assim, né? Não é assim. Não é, um lindo dia, ele acordou e pronto, sabe tudo. Né? Já, a gente fala assim, virou a chave, né? Deu um estalinho. Não. É que a gente veio desenvolvendo esses conceitos e ele foi se apropriando. E ele foi consolidando e teve uma hora que isso se uniu e ele entendeu 2 conceitos importantíssimos. O que é a escrita e para que ela serve. São 2 conceitos que a gente precisa desenvolver desde pequenininhos. O que é? O que é a escrita? O que são aqueles símbolos? O que são aquele conjunto de símbolos que a gente vê a todo momento na parede da sala de aula, que a gente vê juntos para formar as palavras, os textos? Para que isso serve? O que é a escrita? E aí, quando a gente pensa nisso, né? O que é? A escrita é registrar alguma coisa? A escrita é eu pensar e escrever? A escrita, o que é? Né? O que é como que a gente entende esse produto, né, que foi criado, esse produto cultural, como é que a gente entende como isso se dá nessa construção? Como que a gente desenvolve esse conceito, né? Então, a gente diz que a gente compreende, né, que o sistema de representação, sistema notacional, que tem leis próprias, que representam os sons, que nomeiam o mundo físico e abstrato, né? São sons. Aquelas 26 letras representam sons. Tem letras que representam vários sons, certo? E tem diferentes sons representados por determinadas letras. E é aí, né, que o bicho pega pra gente. O S, quantos sons o S pode representar? Isso é verdade. Z, né? Quantos sons o L pode representar? O L, por muitas vezes, representa o som que se parece com o som da vogal U. O M, no final de uma palavra, representa um som, né? O M com o A, logo em seguida, representa o som. Então, na palavra mala, o M representa o som. Na palavra amém, o M no final representa um outro som. Então, a gente precisa entender esse sistema. Lembra que a gente falou lá atrás de representação? A gente precisa entender e a gente precisa levar os nossos estudantes a compreender. Esses sinais, esses símbolos, eles vão reproduzir os sons. Os sons que nomeiam o mundo físico e o mundo abstrato. Eu vou pensar, principalmente no início do processo de alfabetização, né? Eu vou pensar, a criança vai pensar em escrever algo. Então tá aí o balãozinho, ó. Ela pensou em escrever o quê? Picolé. Veio na cabeça dela a ideia do picolé, o conceito. O que é um picolé? Tá aí. Ela pensou. Só que no início do processo, ela precisa verbalizar essa palavra. Picolé. E aí ela vai falar. Picolé. Não é assim que eles ficam? Picolé. Como é que faz, hein, tia? E aí começa, né? Assim, porque eles já entenderam que essa palavra ela é formada por esses símbolos, e esses símbolos representam o som daquela ideia lá do que eu pensei. Nomeia aquela ideia. Nomeia o picolé, aquele objeto que eu pensei.
Depois que ele produz esse som, que ele entende isso, o que ele vai fazer depois? Ele vai representar esses sons. Então, a gente diz que a escrita é uma representação de segunda ordem, porque ela está representando o som da palavra. O som, palavra picolé, cada letra dessa ali está representando o som que junto vai representar, vai nomear, representar não, vai nomear aquilo que eu pensei, que é o picolé. É um pouquinho complicado, mas é para a gente entender o movimento que o nosso estudante faz. É esse movimento que ele faz. Ele vai pensar e aí ele precisa verbalizar. E aí não tem como a gente ter uma sala de aula de crianças que estão no início do processo de alfabetização silenciosa. Não dá para ser silenciosa. Porque eles precisam falar. Eles precisam se ouvir. Eles precisam nos ouvir. Eu preciso falar para eles, ó, pi, vamos lá. Vamos pensar no sonzinho. Que letrinha será que faz esse som, hein? Vamos lembrar daquele texto que a gente trabalhou na semana passada? Lembra que lá tinha uma palavrinha que também começava com esse som? Vamos supor que seja pipoca, tá, gente? Ou é o pato, é lá a música do pato. E aí a gente vai chamar lá para aquele referencial daquele outro texto. Lembra? Lá tem uma palavra que a gente destacou. A gente até fez a representação dela por desenho. E vamos supor que esteja o pato lá. Ele vai associar. Ele vai buscar aqueles conceitos que a gente foi desenvolvendo com eles lá quando a gente trabalhou a música do pato. E aí ele vai entender, nossa, então é isso aí, ó. Esse com o A, lá no pá, fez o som pá. Só que aqui eu preciso do pi. Eu não preciso do pá. Então esse pá, eu vou juntar com o que para fazer o pi? Então esse movimento é um movimento constante. É um movimento de falar, de se ouvir. É um movimento que a gente precisa estar atento o tempo todo com eles, né? Falando com eles. E aí, pode passar, por favor, Fabi, eu estou aqui, gente, apertando a tecla do computador para passar o slide. E aí, só um exemplo dessas representações, né? A primeira placa ali, ela indica o que para a gente? Aquela plaquinha que tem um azulzinho e um vermelhinho ali. O que ela indica para a gente? Ela está representando o quê? Feminino e masculino. Geralmente... Oi, Silvia. Geralmente, essa placa é utilizada aonde? Banheiro. Show. Esse símbolo, ele está me passando diretamente a ideia, não tá? Diretamente. Agora, como os outros, né? Aquela placa ali está me passando a ideia do quê? Tá chegando, ali tem o quê? Um quebra-mola. A outra placa está me dizendo que é o quê? Proibido usar o celular. Elas estão representando imediatamente essa ideia. Elas estão, ou melhor, estão nos passando imediatamente essa ideia. Agora, se eu perguntar para vocês assim, ó, que ideia essa letra F aí está me passando? Ela está me passando alguma ideia? Não. Não. As letras soltas não nos passam a ideia. As letras, quando elas representam o som da fala, elas nomeiam aquilo que a gente pensou. Mas diretamente elas não me representam uma ideia. Agora, diferente, por exemplo, essa letra A aqui, ele está me passando alguma ideia? Não. Mas se essa letra A estivesse aqui na nossa rede, que a gente avalia por conceitos, numa avaliação, ele estaria me representando uma ideia? Entenderam a diferença? Essa é a diferença. Então, as letras soltas, elas não me passam ideia. Ok? Pode passar, por favor. E aí, para que serve a escrita? Para que serve a escrita? A gente sabe para que ela serve. Mas a gente diz isso para eles? A gente não diz. Para que serve? Para que eu escrevo? Hoje nós vamos escrever um bilhete para o tio... Era qual tio mesmo ele? Para o tio Cid, para contar para ele... Não. Hoje vamos escrever um bilhete para as tias da cozinha para dizer para elas que a comida delas estava, ó, muito boa e tal. Tem uma intencionalidade.
Essas escritas, esses gêneros, essa língua viva circula por aí, gente, tá? Na vida deles. Uma receita, um letreiro, uma lista de compras, um convite de aniversário que agora vem pelo WhatsApp. Pode passar, Fabi, por favor. Então, esses dois macro conceitos a gente precisa desenvolver desde sempre. E aí a Ferreiro fala um pouquinho também sobre isso, e aí eu trago essa citação dela para fechar um pouquinho dessa parte que é mais densa, né? Que ela diz assim: temos uma imagem empobrecida da língua escrita. É preciso reintroduzir, quando consideramos a alfabetização, a escrita como sistema de representação da linguagem. Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende. A reduzimos a um par de olhos, um par de ouvidos. Uma mão que pega um instrumento para marcar um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso, há um sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real para fazê-lo seu. Entendem a diferença? É entender essa criança, esse indivíduo, como um sujeito que está em construção. Nós, professores, precisamos subsidiar e mediar esse processo. Por isso, John Kennedy, é importante o trabalho a partir do texto. Mas não esqueçam disso. Não é qualquer texto, não é um amontoado de frases sem sentido. É uma escrita com função social, Roseli. É isso. Toda vez que a gente levar um texto para a sala ou propor uma escrita de um texto, a gente não pode perder isso de vista. E aí a função do texto, gente, informar, divertir, né? Organizar, enfim, a gente tem diversas, identificar, a gente tem várias possibilidades, né? E vejam bem, pode passar, Fabi, o uso do texto não é exclusivo da língua portuguesa. A gente não produz discurso só no componente de língua portuguesa. A língua portuguesa é a nossa língua materna. Então, eu trabalho nos anos iniciais de maneira integrada e eu trabalho abarcando todas as áreas do conhecimento. Eu trabalho matemática a partir de texto. Dependendo do texto que eu levo para a sala de aula, eu trabalho todas as áreas do conhecimento. Então, foi o que eu falei para vocês, é o olhar sobre esse texto. E aí, Fabi, você falou do texto, mas como é que eu levo isso para a sala? Como é que eu coloco isso em prática, né? A gente coloca isso em prática, a gente leva isso para a sala a partir do eixo norteador. Lembra que eu falei que desde os PCNs a gente tem um eixo norteador. No nosso doc, ele está mais esmiuçadinho para vocês, tá? No nosso documento orientador curricular. E é esse eixo que eu vou me planejar. É com esse eixo aí que eu vou fazer o meu planejamento. Uso, reflexão e uso. Lembra que a gente falou que a gente parte do texto e chega no texto? O primeiro uso a gente parte, o segundo uso a gente chega. O primeiro uso, leitura. Leitura de textos com função social, selecionados pelo professor e também produzidos pelos alunos. Texto coletivo. Reflexão é a análise linguística. É onde a gente vai desvelar o texto com eles. É onde a gente vai mostrar para eles quais conceitos linguísticos, quais conteúdos linguísticos estão a serviço daquele texto. Que conteúdos linguísticos o autor lançou mão para passar a mensagem dele. E o outro uso que é a produção textual, que aí ela pode ser individual ou pode ser coletiva. Com os pequenininhos, os miudinhos, a gente faz bastante coletiva. Não significa que com o meu quinto ano não tenha que fazer. Porque é através do texto coletivo, gente, que a gente vai mostrar para eles como a gente organiza o pensamento, como a gente estrutura o texto. Eu fazia muito assim, eu ia para o quadro primeiro e eles iam jogando as ideias deles no quadro, e eu ia escrevendo no quadro. Depois a gente ia organizando essas ideias no quadro. Depois a gente via para a construção do texto. Então a gente vai mostrando para eles, é a melhor ferramenta que se tem é a produção do texto coletivo para a gente mostrar para os nossos estudantes como que a gente organiza. Uma coisa é pensar, uma coisa é falar. Outra coisa é botar no papel, né? Não? Se eu chegar para vocês agora e falar, para vocês colocarem qualquer coisa aí, escrever e mostrar, não vai demorar um tempinho?
A gente precisa organizar o pensamento. Você fala, pô, peraí, eu vou escrever isso aqui, mas será que isso está dentro do que a Fabi está pedindo? Será que se eu escrever isso aqui, o que ela vai achar do que eu escrevi? Então, não é de uma hora para outra, né? Então, é através desse texto coletivo que a gente tem essa possibilidade de mostrar. Pode passar, por favor. E eu trouxe aqui bem rapidinho, bem pontual, sim, bem pouquinho. Quem já participou de formação com a gente sabe que a gente traz a parte prática muito esmiuçada, mas é que a gente não ia ter tempo suficiente, né? Mas, assim, bem rapidinho. Levei um poeminha para a sala de aula, né? Quando eu digo poeminha, não estou desmerecendo a riqueza linguística que esse texto traz, né? Então, eu vou olhar para esse texto e vou observar o que esse texto, o que grita ali para mim que eu posso desenvolver com os meus estudantes. Só que, para isso, o meu eixo começa na leitura. Então, essa leitura, antes de eu propriamente ler esse texto, eu vou fazer o levantamento dos conhecimentos prévios desse texto. Só de olhar, sem ler. Eu posso já fazer o levantamento de alguns conhecimentos com eles. Da estrutura, se eles conseguem identificar alguma palavra, o que eles acham que pode ser. Aí a gente já vai instigando. Para depois eu fazer uma leitura apontada, que é essencial. Leitura silenciosa, leitura coletiva, leitura em dupla, enfim, diferentes possibilidades de leitura. Pode passar, Fabi. Depois eu vou para análise linguística. E aí, a parte da análise é uma parte que a gente ainda tem uma certa dificuldade em colocar em prática, né? Então, a análise linguística, ela tem a parte que a gente trabalha o texto como um todo, as relações entre as partes do texto. É ali que a gente vai trabalhar a questão da interpretação, da coerência, da coesão. É ali que a gente vai trabalhar a estrutura daquele texto. É ali que a gente vai mostrar para eles que esse texto é organizado em versos. É ali que a gente vai mostrar que esse texto tem rimas, quais são as características desse texto, enfim. Nessa compreensão, né, desse olhar no texto na sua amplitude. E aí a gente vai trabalhando sobre essas relações das partes do texto. E aí a gente vai mostrando para eles, né? À medida que a gente vai lendo o texto, eu vou saber, por exemplo, a ideia central desse texto. O que o autor quis dizer com esse texto? Mas nessa parte aqui do texto, o que vocês acham que ele quis dizer? Então, a gente vai esmiuçando o texto com os alunos, sempre começando primeiro oralmente. A gente fala, conversa, o outro fala, pede para mostrar lá no cartaz e volta, para eles dominarem isso. Depois a gente vai para o registro no papel. Esse momento é muito mais rico. E a gente vai e aí, essa análise das partes do texto, eu trabalho com a compreensão das ideias e com a reflexão sobre a escrita. Depois eu vou para a parte menor, que aí é onde a gente engasga um pouco. Muitas pessoas fazem um trabalho incrível de análise, mas quando chega na parte menor, cai na repetição. Só que aí a gente tem um embate aí. A gente leva o estudante a um embate, porque ele vem construindo. Olha bem, ele vem refletindo. E aí aqui eu peço para ele fazer o quê? Copiar, memorizar. São caminhos inversos. Lembra aqueles dois caminhos? São caminhos inversos. Pode passar, por favor. E aí, na análise, vocês podem observar que nesse cartaz trabalhou a questão do título, trabalhou a questão do autor, trabalhou a quantidade de versos, o espaçamento entre as palavras, pelo tamanho do texto, pelo tamanho da letra. A gente sabe que é com uma turma dos menorzinhos, né? Mas é uma turma que já consolidou a questão do espaçamento entre as palavras, eu já não preciso mais abordar isso, né? Então, assim, mas aqui, a partir desse texto, quais foram os referenciais? Mãe, pai e irmão. Esses referenciais já podem ir lá para o meu alfabeto. Se, com os menores, eu tiver os referenciais em que eles podem representar através de desenho, melhor. Porque eu vou permitir que eles leiam, mesmo que eles ainda não saibam ler. Então, por exemplo, eu destacaria aqui o coração, a palavra coração. Porque coração, a gente representa por aquele desenho que todo mundo sabe que é o coração. Mãe, pai e irmão, se eu pedir para representar aqui, de olhar o desenho, não necessariamente eu vou conseguir identificar, né? Mas aí a gente tirou mãe, pai e irmão, e aí o que eu faço com essas palavras, Fabi? Eu vou lá para o alfabeto móvel, que infelizmente ainda temos escolas, que esse alfabeto ainda está vedado. Esse alfabeto foi para as escolas em 2010, 2011, isso é para estar na sala de aula, é para estar sendo utilizado.
o alfabeto móvel, em vez de a gente colocar o nosso estudante para ficar lá copiando a família silábica, a gente trabalha com o alfabeto móvel. E aí eu vou pedir para ele montar a palavra mãe, a palavra pai, a palavra irmão, comparar quantas letras tem cada palavra, pegar a letra inicial e comparar com o nome dos coleguinhas da sala de aula, enfim. A gente faz um monte de coisa com apenas 3 palavras. Cada texto que a gente trabalha, a gente pode tirar de 3 a 5 referenciais, sem problema. O importante é a gente ir desenvolvendo, e aí a gente vai desenvolver o quê? A consciência fonológica, que muitas pessoas acham que a metodologia não traz o desenvolvimento da consciência fonológica, mas é uma estratégia fundamental, né? A palavra coração a gente pode pedir para representar por desenho, mas não é só pegar a palavra coração do texto não, entendeu? Não é só pintar a palavra coração e pedir para desenhar. Eu preciso destacar essa palavra. Eu preciso trazê-la para a superfície do texto. Então, eu posso, por exemplo, perguntar para eles, poxa, como que o autor quis enfatizar o amor que ele sente pela família dele? Né? Em que momento ali, onde ali no texto ele usa, que palavra que ele usa, que lugar é esse que ele quer dizer que a família dele está para expressar o amor que ele sente pela família? Então, eu trago essa palavra para a superfície. E aí eles vão gritar, coração, coração. Então, vamos desenhar um coração? Onde está escrito coração? Quantas letras tem essa palavra? Opa, coração, irmão, o que essa palavra tem a ver uma com a outra? Ah, elas terminam com o mesmo som. Elas rimam, né? Pode passar, por favor. E aí aqui tem mais um pouquinho de análise linguística, mas já trazendo, né, para a questão aqui, a gente tem pronomes possessivos, tem flexão do substantivo, né? Pode passar, por favor. Eu falo muito de meu tempo já está acabando. E quando eu chego na produção textual, quanto eu falei aqui e quanto vocês colocaram no chat que esse texto precisa ter função social. Toda vez que a gente for propor uma escrita, gente, lembra desse triângulo aí? O texto, para ter função social, ele precisa ter uma ideia a ser passada, o autor e o interlocutor. Pode passar, por favor. E aí, sendo assim, eu ia abrir para perguntar, mas não vai dar tempo. Eu tenho aqui, ó, 2 caminhos de encaminhamento de produção textual. Escrever frases com as palavras irmão, pai e mãe, conversar com a família sobre essa gravura e escrever sobre ela, e completar frases. Ao passo que eu tenho escrever um bilhete, uma mensagem para a família convidando-os para fazer alguma coisa juntos, escrever um poema para seus familiares falando sobre a importância da família, entrevistar os familiares mais velhos sobre a origem da família ou alguma curiosidade para apresentar para a turma. Qual desses aí tem ideia, autor e interlocutor? Qual desses são encaminhamentos de texto com função social? Qual desses essa criança vai escrever sem medo, com mais prazer? Pô, vou escrever para minha mãe, para meu pai, vou escrever para minha avó, vou escrever para meu tio, vou escrever o quanto eu gosto deles. Gente, mesmo que saia uma frase. Mas ele produziu. O texto é dele, ele é autor. Mesmo que seja uma frase, às vezes vai sair uma palavra, mas é dele. Ele parou, ele pensou muito. Às vezes, para ele te dar aquela palavra, para ele te dar aquela frase, gente, ele pensou muito, porque é o momento que ele está no processo dele. E a gente precisa ler e entender isso. Eu preciso pegar isso que ele me deu e falar, nossa, isso aqui, ó, isso aqui eu preciso avançar para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. A produção do meu aluno, a escrita dele é que vai dizer para mim em que processo ele está e onde eu, professor, vou intervir para ele avançar. A produção textual é de suma importância para isso. Pode passar, por favor. E aí, com a produção textual, a gente pode fazer as reescritas, né? Reescrita coletiva, sentar, fazer uma reescrita, não precisa ser com todo mundo de uma vez só. Se eu pegar 5 aluninhos por semana com texto, um texto por semana, se eu pegar 5 aluninhos por semana e fazer essa intervenção, ó, faço coletivamente, pego um texto de alguém, mas tudo sempre com muito cuidado, depende da relação que eu tenho com essa turma, bota esse texto no quadro, e não é para corrigir, reescrita não é para corrigir, é para melhorar. Quanto mais a gente pode melhorar esse texto? Se a gente escrever um texto hoje, um texto qualquer coisa que a gente escrever hoje,
Se a gente revisitar esse texto daqui a 2, 3 dias, a gente vai mexer nesse texto. Duvido que não, nem que seja para mandar uma vírgula de lugar. Então, tudo que a gente escreve sempre pode ser melhorado. Então, é isso que a gente tem que dizer para eles. Como que a gente pode melhorar mais isso aqui? O que vocês acham? E aí a gente vai fazendo essa reescrita. Bom, e caminhando para encerrar, eu trouxe aqui duas frases bem curtinhas, mas que elas precisam estar também, permeando aí as nossas ações. Por que a escrita ela é importante na escola? Para quê? Por quê? A escrita ela é importante na escola porque ela é importante fora da escola, e não o contrário. A escrita que circula socialmente precisa estar nesse espaço. Eu sei, eu estou sendo repetitiva, mas é porque a gente precisa sim. Então, não é a escola que vai padronizar uma escrita controlada, não. A escola vai trazer para dentro desse espaço social, a escola é um espaço social. Eu vou trazer para dentro desse espaço a escrita que circula socialmente. E aí a Ferreiro diz isso, a escrita é importante na escola porque é importante fora dela, e não o contrário. Não é uma exclusividade da escola o processo da escrita. Nossos alunos já estão nele há muito tempo, como nós chegamos ao consenso aqui, desde que estão no mundo. E olha aí esse mundo, eu botei aqui a ilustração, um pouquinho desse mundo, pouquinho, né? Dos ícones do WhatsApp, do letreiro da escola, de uma placa, um jornal, uma lista ali, de compras, uma lista ali dos gastos do mês, uma nota fiscal, uma receita. Tá aí, gente, tá aí, tá no mundo. Isso precisa estar no nosso espaço escolar. Então, toda vez que a gente for propor uma escrita, vamos pensar. Vamos pensar nessa frasezinha da Emília Ferreira. Pode passar, por favor. E aí, Thaís, que deu spoiler, é isso aí, Ler, escrever, se aprende, lendo, escrevendo e pensando. E aí a Thaís falou de andar de bicicleta, né? A gente aprende a costurar. Alguém aí é costureira? Ou conhece alguém que seja costureira? Minha mãe é costureira. E a minha mãe estava sempre lá, costura, desfaz a costura, volta, costurou torto, fez o molde errado, volta, arruma de novo, e aí costura, consegue botar a linha sai, espeta o dedo na agulha, enfim. Isso é o processo de construção do conhecimento dela sobre aquele objeto de aprendizagem. Sobre aquele objeto dela, é a costura. Ela está aprendendo a costurar, mas ela só vai aprender a costurar se ela costurar. Ela só vai aprender a fazer um molde se ela fizer esse molde. Ao lado, né? Quem aqui já tirou carteira de habilitação sabe muito bem, quem aqui sabe dirigir sabe muito bem a dificuldade que é a gente aprender a dirigir. Tem gente que aprende muito rápido, mas em geral é difícil. Porque são mecanismos diferentes do seu uso normal, habitual. É diferente de andar de bicicleta, né? Então, a gente aprende a dirigir dirigindo, né, gente? Quando você olha para aquela ladeira, você fala, Jesus amado, vou ou não vou? Subo ou não subo? Engata primeiro e vou. Se eu morrer no meio daquela ladeira, gente, o que eu faço? Né? Fazer a baliza. Ai, não, vou esperar um domingão que não tem ninguém na rua, vou fazer uma baliza. Mas a gente só aprende se a gente fizer. Se a gente não fizer, a gente não vai aprender. Cavalo cansado, gente. Quantas vezes eu já cheguei naquele pé daquele cavalo cansado, olhei lá para cima e falei, meu Deus, hoje, subo ou não subo? Carrinho 1.0, né? Vou de primeira até lá em cima com o carro gritando, tento passar uma segunda. São as minhas tentativas e meus erros. São as minhas retomadas. Hoje eu subo cavalo cansado, tranquilo. Mas e até subir? Mas agora o seu carro é automático, Fabi? É nada, filha. É um Argo manual. Não vem com essa não, 1.0, tá? É 1.0 manual. E o bichinho sobe aquele cavalo cansado, sofrendo, cansado, igual o cavalo. Então, gente, é através das tentativas e erros, né? É o ir e vir. É a perspectiva da retomada. Eu vou aprendendo, eu vou indo, vou voltando.
Hoje eu subi de primeira, amanhã eu subo de segunda, o outro dia eu estou mais insegura, vou subir de primeira. Ou tem aquele dia, gente, que é ruim de eu subir aqui hoje, hein? Não vou, não. É a mesma coisa. E aí vamos pensar agora nos nossos pequenos, nesse processo. Escrever, colocar no papel as ideias. E é a mesma coisa. Só que a gente precisa trazer isso o mais próximo possível do uso para eles. As tentativas precisam ser levadas sempre em consideração. As retomadas precisam ser levadas em consideração. Eles não precisam aprender primeiro o A, depois o E, depois o I, depois o O, depois o U, depois vem o B. Depois... Olha só, gente, a gente leva o ano inteiro. Não precisa. Eles não precisam disso. Eles precisam ser colocados diariamente para pensar sobre a escrita. E é escrever todo dia, gente. É escrever todo dia. Todo dia. Principalmente os pequenos que estão no início do processo de aprendizagem. Principalmente os nossos estudantes que vieram aí da pandemia, que estão nos nossos 4º e 5º anos. É escrever, pensar sobre a escrita todos os dias. Fabi, pelo amor de Deus, você quer que os meus alunos produzam um texto todo dia? Gente, texto não precisa ter 3 parágrafos. Dependendo da intencionalidade, dependendo da sua proposta, uma frase e texto. Um registro de uma aula. Um registro de algo diferente que aconteceu na escola naquele dia. E muito interessante, Fabi, que eles demonstram isso no cotidiano, né? Escreve uma cartinha para a professora, tia, te amo. É isso. Faz um desenho. Isso. Eles mostram isso para a gente no cotidiano. Um diáriozinho de bordo. Ou todos os dias no final da aula. Fulano, vem aqui. Vamos aqui registrar o que foi da aula hoje. O que aconteceu de legal da aula hoje? Ou aconteceu alguma coisa diferente na escola? A gente pega, registra, faz um diário de bordo. Sala de aula que está alfabetizando não pode ser uma sala de aula de parede vazia. Sabe esses textos que a gente leva para a sala? Esses textos precisam estar na parede. São os referenciais. Para eles escreverem, eles precisam ter onde se reportar. Esses textos precisam estar lá. Os referenciais precisam estar lá, precisam estar destacados. Sala de aula que alfabetiza, ou melhor, sala de aula que está em processo de alfabetização não pode ser uma sala de aula vazia, pelada, fria, sem texto. Quando a gente entra numa sala de aula, só de olhar a gente sabe se trabalha ou se não trabalha com a metodologia, por exemplo. E quando eu falo isso, gente, não é para chegar, porque eu sei, não é para deixar os textos que você trabalha no todo na sala, não. Você vai tirando, porque os seus referenciais vão se ampliando. Eu, quando não tinha espaço na minha sala, pegava aquele cabide que vem com 2 pregadores e botava ali. 2, 3 cabides daquele. Ia botando o texto para frente, para trás. Meus alunos levantavam e iam lá olhar, buscar os referenciais. Tira o referencial do texto, bota numa folha 4, escreve o referencial, pede para desenhar do lado, representar. Cola na parede. Cola não, né, gente? Senão sai a tinta. Bota lá no lugarzinho, né? Vamos botar o nosso alfabeto no campo de visão dos nossos estudantes. Nosso alfabeto está lá em cima, lá, ó, do quadro. Vamos sentar lá na cadeirinha que eles sentam? Vamos ver o exercício que eles fazem, gente, para levantar e para olhar lá para cima do quadro? Vamos trazer esse alfabeto para o campo de visão deles? Vamos botar lá embaixo do quadro? Fabia, não tem espaço. Você não está em cima do quadro? Vamos botar embaixo. Vamos tornar esse alfabeto vivo. Vamos alimentar esse alfabeto com os referenciais que a gente vai tirando dos textos com eles. Vamos botar no nosso alfabeto, lá na letra S, vamos botar a casa? Vamos, mas vamos botar a salada. Né? Lá no C, na casa não, a casa tem o S no meio da casa, vamos botar a salada, vamos mostrar que a letra não está só no início da palavra não, gente. Ela está no meio, no final, ela é a segunda, ela é a terceira letra. Na letra C, vamos botar o cinema. Né? Vamos botar a cebola. Enfim, vamos colocar como você reflete sobre a colocação de regras gramaticais após a produção textual. Depende da faixa etária que a gente está atuando, depende do ano de escolaridade que a gente está atuando. Tem algumas regrinhas que a gente vai mostrando no uso, e a gente pode falar mesmo sobre elas. 4º e 5º ano você pode falar. Você vai falar delas. Gente, olha só, aqui tem uma regrinha, é assim que funciona.
Vamos pegar uma frase que eu ia pegar para você, eu ia usar lá, mas eu fui, por conta do tempo eu não peguei. Lá no texto tinha assim, e o meu irmão. Eu amo, mas o do irmão que eu queria. E o meu irmão também. Eu amo meu irmão. Um exemplo de plural, né? Eu amo meu irmão. Gente, aqui o autor colocou eu amo meu irmão. Então, aqui, se ele colocou eu amo meu irmão, a gente pode deduzir que o autor tem quantos irmãos? Ou ele quis dizer que tem quantos irmãos? Um. Mas se ele tivesse mais de um, como seria? Ah, seria eu amo meu irmão, como passaria a ser esse verbo? Dá para trabalhar o gênero também, né? Eu amo meu irmão, é menino ou é menina? Exatamente. E aí eu posso dizer, gente, isso aqui é um substantivo. Quarto e quinto ano eu posso dizer. É diferente de eu pedir para ele listar, entende? Eu vou dizer, eu vou mostrar. Se essa criança está desde pequenininha vivenciando essas análises, gente, ela vai tirando isso de letra. Por isso que a importância da continuidade entre os anos de escolaridade. Então, mostrando, eu vou mostrar isso, eu esqueci o nome de quem me perguntou, eu vou mostrar isso quando eu fizer a leitura, eu vou mostrar isso na análise linguística, eu vou mostrar isso na produção coletiva, eu vou mostrar isso na reescrita. Ó, tá vendo? A palavra irmão, o substantivo irmão foi para o plural. Irmãos. O que eu vou precisar mudar no restante desse verso aqui agora? Vai ficar meu irmão, irmãos, meu irmãos. Aí eles vão falar, não, tia. É isso aí. Mas mesmo que ela não esteja familiarizada, Viviane, quando eu fomentar isso, ela vai dizer, eu vou dizer, gente, vai ficar meu irmãos? E ela vai dizer para você, não, não vai ficar. O outro não vai se ligar, mas o outro vai se ligar. E aí a gente vai começando. E aí você vai trazendo os exemplos. O que você falou aí? Ah, mudar o agente pelo nós, né? Eu sempre falo que o nome dele é substantivo próprio. Isso, é isso. Sabe por quê? Mas eu pensei que precisaria colocar as regras para registro. Não necessariamente, porque a gente aprende na prática. As regras, acho que o Silvio de Língua Portuguesa está aqui. As regras, gente, as nomenclaturas, as classificações, eles vão ver, ó, por muito, muito tempo. Eles vão ver no quarto, eles vão ver no quinto, vão ver no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. Eles precisam entender a função disso. A concordância. Eu preciso concordar verbalmente e nominalmente. Por quê? Porque a nossa gramática ela tem regras. As palavras, os termos precisam concordar entre si. Aqui está no plural. Esse aqui não pode ficar no singular. A gente pode dizer isso para o quarto e para o quinto ano. Eu posso dizer para ele, olha só, essa palavra aqui, para o quarto, para o terceiro, quarto, quinto, não que para os menores a gente não faça isso, mas eu já vou trazer as palavras em script ou manuscrito, eu já vou mostrar isso para ela. Beleza. Ótimo, Adriana. Vocês entenderam? O processo é o contrário. Eu não trago as regras primeiro para depois mostrar como é que se usa. A gente usa primeiro e depois eu vou mostrando para eles como são as regras. Tem coisa que não vai dar para falar, gente. Tem palavras que a gente, por exemplo, a palavra se escreve com X ou com CH. Tem palavra que você vai explicar. Tem palavra que não tem como. Tem palavra que é pela origem. Tem palavra que não. É assim. Entendeu? Agora, aquilo que a gente consegue construir com eles, né, é importante a gente ter esse entendimento. Ele está usando. Quando ele está usando, é mais fácil ele entender a regra. É mais fácil ele entender como funciona. Quando eu faço o contrário, explicar o H. Quando eu faço o contrário, eu vou tratar substantivo. Tem substantivo masculino e feminino. Tem substantivo simples e próprios. Eu vou botar aquela listinha de substantivo. Agora, se eu pego o texto, a gente lê, a gente esmiuça, e eu digo para eles aqui, ó, aqui, gente, olha só, tá vendo a diferença entre essa palavra e essa aqui? Paulo está com letra maiúscula. Mãe está com letra minúscula. Por que será? Por que o Paulo está começando com letra maiúscula? O que vocês acham, hein?
Gente, isso aqui é um substantivo próprio. E aí eu vou dizer para eles o que é um substantivo próprio. E aí depois, como a Adriana falou, eu posso construir lá a regrinha para eles do uso da letra maiúscula nos substantivos próprios. Mas o caminho é o inverso. Eu mostrei para eles no uso a necessidade de se aplicar aquela regra. Porque não adianta, a gente tem que mostrar a regra. Agora, quanto ao classificar, quanto ao listar, a gente não precisa chegar nisso. Entendem? Porque no sexto ano eles vão fazer isso, no sétimo eles vão fazer, no oitavo eles vão fazer, no nono eles vão fazer. Agora, se eles vão para o sexto ano entendendo como se usa, se eles vão para o sexto ano entendendo o que é uma concordância na prática, depois eles nomeiam e classificam. Entendem? Mas é preciso saber, e isso aí, quem falou para ele? Ao trabalhar com textos, eles começam a acessar exatamente, Dri, exatamente, tudo fica mais fácil, gente. Que eles vão vendo como a escrita se organiza, como a gente organiza a escrita. Depois que eles entenderam o processo, eles vão. Então, tá vendo? À medida que a gente vai conversando aqui, lembra dos dois caminhos? Eles vão ficando, ó, mais longe ainda um do outro, né? Tem mais algum? Eu já não me lembro mais. Tá, então pode tirar da projeção. Qual é o último slide? Porque eu já passei daqui, já não... Ah, enfim. O último slide é gratidão. A gente vai tirar da apresentação e vai abrir aqui para... Parece que tem uma pergunta. Os livros didáticos? Vamos lá, tira da apresentação, por favor. Olha só, os livros didáticos, eles podem ser mais um instrumento para a gente trabalhar a metodologia. O livro didático, dependendo, que a gente tem livro didático que segue aquele caminho linear, gente, não tem? Tá por aí nas escolas. O livro didático que vai seguir o caminho linear, vai apresentar primeiro uma letra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E tem o livro didático, que a gente já tem hoje bastante, que ele vai explorar o texto. Tem livro didático hoje que propõe produção textual. Então, eu uso o livro didático como mais uma ferramenta. Em vez de eu quero trabalhar um texto com determinados conteúdos linguísticos. Se o meu livro didático está me dando esse texto com função social, esse texto bacana, que eu posso desenvolver os conteúdos, eu vou trabalhar lá no livro didático, sem problema. O livro didático ele vai me dando possibilidades para eu enriquecer a minha aula. Eu, Fabiane, se eu estou numa escola que o livro didático ele é linear, eu só vou pegar dele, eu, Fabiane, tá? Os textos que eu posso trabalhar dentro da metodologia. Às vezes, dentro daquelas atividades que ele traz, tem alguma ali que não se confronta com a metodologia, e eu vou passar aquela atividade ali, vou utilizar aquela atividade ali. Então, o livro didático, para mim, é mais uma ferramenta, gente, é mais uma possibilidade para que eu possa desenvolver a metodologia. Entendem? Então, eu vou explorar esse livro, então, por isso que é importante também, quando a gente vai fazer a escolha do livro, né? Quando a gente vai fazer essa escolha do livro, porque hoje, gente, os livros precisam estar de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a gente também precisa levar isso em consideração. Então, para mim, é mais um instrumento, tá bem? Acelerei, né? Eu já sabia que quem já me ouviu outras vezes sabe que eu falo, vou, e quando fui ver, já estava em cima da hora, né? Mas eu espero de coração que eu tenha conseguido trazer um pouquinho da metodologia, que quem já está na rede há um tempo e já passou pelas formações, sabe, né? Que tem muita coisa para a gente discutir, principalmente quando a gente fala da questão da análise e da produção textual, né? Mas eu espero que essa não seja a nossa primeira e última oportunidade de estar conversando sobre, né? Vamos disponibilizar para vocês a apresentação, com o maior prazer.
e nos colocar à disposição de vocês, né? Nós temos os coordenadores que estão acompanhando as unidades de ensino. Perguntem, a gente pode separar material para levar. E tem nas escolas o material que é o caderno pedagógico da formação que nós tivemos em 2009, tá? É um caderno, eu tenho o PDF dele aqui, que eu vou estar disponibilizando também, tá? Para os gestores enviar para vocês. Esse caderno, ele traz o miudinho da metodologia. Ele trouxe a formação que nós tivemos lá em 2009, na rede. Mas nós temos também algumas outras propostas aqui também que a gente pode colocar, disponibilizar para vocês, tá? Por quê? Com a metodologia, a gente não vai apresentar aqui para vocês atividades prontas. Não tem como a gente apresentar atividade pronta. Porque tudo depende do texto que você usa, da turma que você está e do seu objetivo, dos conteúdos linguísticos que você pretende desenvolver ali. Então, não adianta, a gente nunca vai trazer para vocês, ó, é assim, você trabalha, pega esse texto, faz isso, isso, isso. Toda vez que a gente apresenta a metodologia, na prática, a gente traz as possibilidades de trabalho com aquele texto. Possibilidades. Porque o texto ele te dá um leque de oportunidades. Bom, queridos, eu queria agradecer, então, né? Dizer que eu gostaria de uma interação mais no tete a tete, todo mundo falando, mas por conta do tempo a gente precisa organizar algumas coisas, mas eu amei a interação de vocês no chat. Faz toda a diferença. Então, assim, agradecer a interação. É muito bom a gente falando e vocês irem colocando para a gente ir fazendo essa troca. Eu espero, então, de alguma forma, ter contribuído, né, com a prática de vocês. Eu sei que a gente desequilibra um pouco, né, porque mexe com a nossa prática, mas vamos pensar, a gente precisa colocar os nossos alunos pensando sobre a escrita. Os nossos alunos precisam ler e escrever. Parece tão simples, né? Eles precisam ler e escrever. Vamos fazer sem medo, né? Vamos colocá-los para pensar sobre a escrita diariamente. Vocês vão ver. Vocês ainda vão me contar e vão falar assim, Fabi, não é que é mesmo? Começou escrevendo as letras assim aleatórias, hoje já está fazendo correspondência de grafo sonora. Fabi, agora já está produzindo um pequeno texto. Mas, gente, eles só vão fazer isso se a gente colocar para fazer. Desde pequenininho. Não é só quando chegar no 5º ano, não. Quando o nosso aluno chega no 5º ano, gente, ele já tem que estar com isso consolidado, ó, há muito tempo. Né? Esse processo mais de sistematização, ele tem que ser consolidado no 3º ano. Nós não vamos esquecer que as nossas crianças estão chegando na escola com, pelo menos, 4 anos. Pelo menos, né? Então, é isso. Vamos colocar nossas crianças para ler, vamos colocar as nossas crianças para escrever sem medo. Sem medo. Vocês vão ver. Vocês vão ver como eles chegarão ao final do ano. Principalmente, vou voltar a falar, os maiores, né, que vieram aí desse processo de pandemia, que não consolidaram o processo de alfabetização no espaço escolar. Né? Precisam escrever, 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 escrever. Tá bem? Muito obrigada. Foi um prazer, vocês não têm noção do prazer que foi esse momento com vocês, né? Eu, particularmente, estava com saudade. A gente fica nervosa? A gente fica nervosa. A gente tem muita saudade, porque é falar desse processo de alfabetização, é falar da aprendizagem dos nossos pequenos, né? E tá, de alguma forma, podendo colaborar com a prática de vocês. Tá bom, queridos? Muito obrigada. Fácil não é, mas é possível, com certeza. É possível. Se a gente observar... E esqueci de falar, gente, portfólio, hein? Vamos fazer o portfólio das produções textuais das nossas crianças. Vamos colocar lá, ó, desde o início. O portfólio vai dizer para a gente a evolução deles. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, viu? Foi um prazer. Boa noite para vocês. Até a próxima.